Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e para você também que acompanha a nossa programação da NTV através da página no Facebook NTV Patos de Minas. É uma honra estar à frente de mais um programa Mais Saúde. Bom, e o nosso programa de hoje, daqui a pouquinho eu passo para vocês aí o nosso tema, assuntos importantes para o nosso cotidiano e assuntos importantes para toda a nossa sociedade. Agradecendo a nossa enorme audiência em Carmo do Paranaíba também e Presidente Olegário recebendo o nosso sinal e aumentando a audiência no programa Mais Saúde. Daqui a pouquinho eu trago o tema e a nossa convidada, os nossos convidados de hoje, porque agora eu quero enfatizar a beleza do nosso estúdio aqui e agradecendo a nossa parceria. Olha, o belíssimo arranjo natural de azaleia, que é uma cortesia lá da Apolo Floricultura. Um abraço para toda a família da Apolo Floricultura, sempre embelezando aí o nosso estúdio, embelezando aí o nosso programa. A Apolo Floricultura fica bem no coração de Patos de Minas, na rua Major Gotti, 1025, bem coladinho ali com o Banco do Brasil. Vou mandar um beijo, um abraço para Lurdinha e toda a equipe da Apolo. Ó, tá vendo aí na sua tela esse arranjo bonito? É só chegar lá e falar: ó, eu vi lá na NTV, no programa Mais Saúde, o arranjo natural de azaleia. O endereço está aí na sua tela também. Você pode estar dando uma ligadinha, que eu tenho certeza que a Lurdinha e toda a equipe vão atender você com maior carinho, com enorme prazer. Bom, estamos aqui com o nosso Mais Saúde e recebendo já no estúdio para bater um papo com a gente e informar você, ela que é psicopedagoga, Adriana Pereira. Pode abrir aí na telinha. Seja bem-vindo a mais um programa, o Mais Saúde. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, e o nosso tema de hoje, convidamos aqui a Adriana Pereira para a gente falar em tempo de pandemia, as nossas crianças, você mamãe, você papai, né? A criançada está voltando às aulas. O que tem acontecido nessa pandemia? Tem percebido aí que andam tristes? As crianças estão mais para baixo? O que tem acontecido com ela? E a gente vai falar com quem realmente entende e vai ajudar você a lidar com esse problema em casa, no seu dia a dia. Bom, Adriana, é isso. Tem aumentado, a gente tem prestado atenção que, infelizmente, essa tristeza ronda e está presente em alguns lares aí durante essa pandemia, né? Isso é uma queixa, né, que há mais de 1 ano e meio está sendo uma constância, né? Em consultórios, na rotina escolar, né? E o que a gente fica assim muito preocupado, porque o que é o nosso futuro? Quem são os nossos futuros? O nosso futuro, né? Criança. E essa queixa de tristeza, né, no início foi assim: vamos nos afastar e quando voltaremos? Então tinha sempre uma expectativa do retorno, mas isso foi se estendendo, né? E criança é movimento. Criança é movimento, criança é barulho, criança é alegria, né? E criança precisa de outras crianças, né? Então, convivendo com os adultos, alguns em home office, né? Às vezes não sabendo lidar com essa rotina de ter uma criança em casa, o trabalho em casa, os afazeres de casa, né? Então, isso prejudicou o que a gente fala do ambiente. E nós somos influenciados pelo ambiente. Então, um ambiente onde ele foi desorganizado, porque nós nunca passamos por isso, né? Nós nunca vivenciamos isso. E então a gente foi um dia de cada vez, entendendo, observando, e realmente essa tristeza, ela tem sido queixa, né? Em conversa com amigos, em conversa em espaço terapêutico, na escola. As crianças, elas voltaram de uma forma assim mais quietinha. Mas criança é criança. Elas têm resiliência, elas conseguem ressurgir, né? Então, elas vão se adaptar e elas vão conseguir trazer essa alegria de volta. Existe se pode se dizer, Adriana, entre aspas, um culpado direto para essa tristeza causada aí para as crianças? É o apego a mais pelas redes sociais, pelos produtos eletrônicos, ou o confinamento em si, a convivência mesmo? Então, são vários, ou todos esses fatores levam a essa infelicidade, a essa tristeza?
A tristeza é o seguinte, ela é necessária, né? Para quem já assistiu Divertidamente, sabe que a tristeza ela é necessária. A gente precisa passar pela tristeza, mas a gente não pode ficar na tristeza. E essa, sim, é o que vai preocupar os pais, os professores, os responsáveis. Se a criança mantém, né, sempre na tristeza, desanimado, quietinho, né? Agora, esse somatório do ambiente, porque nós também passamos por momentos difíceis, nós também estivemos e estamos ainda em momentos de tristeza. Nós não podemos permanecer na tristeza. E o ambiente, né, falando do ambiente. Então, sim, há algum tempo a gente já vem falando da tecnologia, do acesso excessivo às telas. Então, isso, né, com o confinamento, ele ficou mais presente, eu acho que na vida de todo mundo, né? Então, assim, porque a tecnologia, porque as telas são ruins. Não, o que é ruim é quem supervisiona isso, é a forma que isso é usado. A gente vai tocar nesse ponto aí também, porque é importante a inclusão das crianças no meio digital também. Isso é importante para o futuro, para o trabalho, né? Futuro. Sim, até, né? Como nós conseguimos acesso rápido, informações rápidas, como usar. Então, é importante sim. É a forma que nós usamos, né, que pode vir a causar algum problema. É como você falou, essa é uma grande dica e um grande conselho. Você está aqui para isso, para contribuir com o papai, com a mamãe, com o nosso telespectador, de que realmente tem que vigiar, tem que dar o acesso à inclusão digital às nossas crianças, mas tem que ter o poder de fiscalizar o que está acontecendo. Sim, nós somos tutores, nós somos responsáveis, né? Quando eu me torno mãe, quando eu me torno pai, ou quando eu vou ser tutor de uma criança, né? Ou de uma adolescente. Então, assim, para a gente fazer uma avaliação geral de entristecimento, cada faixa etária tem uma. E quando eu me dedico a falar, não, agora eu quero ser mãe, né? Vou entrar para o mundo da maternidade. É muito importante que a gente leia, que a gente entenda cada fase do desenvolvimento, até para a gente saber quando que eu posso oferecer a tela, quando que essa criança pode ingressar no mundo tecnológico, o que ela precisa nessa fase do desenvolvimento. Você já pode antecipar para a gente se existe uma idade certa para que a criança, e a gente vê aí pessoas com 1 aninho, 2 aninhos já mexendo em tablet, em celular, já sabe mexer na musiquinha do YouTube. Existe uma idade certa para ter acesso à ferramenta digital, Adriana? Olha, o que é orientado hoje, né, até pela Associação de Pediatria, e a gente verifica que isso realmente é válido, é a partir dos 6 anos de idade. Antes disso, a criança precisa de textura, de coisas concretas, de toque, né, de cheiro, né, porque nós somos seres psicomotores. Então, a gente precisa de todo esse desenvolvimento para que todas as áreas neurológicas desenvolvam dentro de um parâmetro, né, tido como o normal, o natural, né? Então, quando eu ofereço uma tela, né, para uma criança de 1 ano de idade, ela ainda não está com a fala totalmente desenvolvida, ela ainda não sabe o cheiro, o gosto das coisas, mas ela vê ali, né, na imagem. Então, a gente tem que oferecer o concreto, a criança ela tem que pegar, ela tem que manusear. Mas ele gosta de ouvir uma musiquinha. Ótimo, a música é muito bom, alguns vídeos são importantes, só que eu não posso deixar ela como a babá do meu filho, porque a criança ela precisa desse mundo concreto, né? Piaget fala muito disso. E ele está certinho. E nós estamos meio que pulando algumas etapas do desenvolvimento. Então, cabe sim aos pais entenderem o que é necessário em cada fase do desenvolvimento. Não é que ele vai ser um especialista, mas ele vai entender, agora então é isso que meu filho está precisando. É de ir lá na areia, né? É de brincar com água, é de construir alguma coisa com materiais recicláveis, né? Reutilizar. Porque tudo isso desenvolve a parte cognitiva. E nós temos aí o berço da cognição, que é o afeto, né? Não tem como uma criança que não tem afeto, que não esteja feliz, que não esteja bem, desenvolver naturalmente.
Ô, Adriano, e falando de fases, a gente está numa fase, como a gente deixou bem claro, que é essa pandemia já há mais de ano e vai inteirar 2 anos, e as crianças principalmente foram atingidas por não estar presente nas escolas. E isso tem contribuído para a tristeza das crianças, a falta presencial da escola? Com certeza, né? Porque criança precisa de criança. Nós adultos lá dentro da escola, nós estamos supervisionando, nós estamos ajudando na interação, nós estamos favorecendo o desenvolvimento, mas criança precisa de outras crianças, porque elas estão lidando com iguais, né? Então, para resolver conflito, para fazer amizade, para ver aqueles que têm as mesmas afinidades, né? Então, isso realmente afeta de alguma forma. Mas nós, né, nós temos que criar, nós adultos, nós pais, responsáveis, professores, nós temos que criar novos instrumentos agora nesse momento, né, para ajudar, né, a criança, mesmo que distante, que ela interaja, que ela consiga se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que a gente tem feito bastante na escola. Olha, cuidado, não tira a máscara, porque você pode adoecer, você pode passar a doença para o seu coleguinha, pode levar para o papai, para a mamãe, e como eles amam, eles cuidam. Então, é um momento que a gente está conseguindo trabalhar bastante a inteligência emocional da criança. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você aí de casa não pode perder, que a gente vai falar e vai citar alguns exemplos e ferramentas para você ajudar a sua criança a ter momentos mais felizes e sair dessa tristeza que ela está meia pandemia. Rapidinho, rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde, contando, claro, com a sua participação. 3821-4488 está na sua tela também. O Luiz vai colocar aí pra gente o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. E já chegou pergunta por aqui. A nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Adriana Pereira, que está aqui no estúdio, e a gente está falando de tristeza na infância, principalmente agora, nessa época de pandemia, todo mundo confinado, sem ter acesso presencial na sala de aula, nas aulinhas ali com a tia, com a professora. Isso afeta aí dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, a sua criança. E a profissional está aqui para a gente continuar esse bate-papo. Já atendendo, né, a pergunta da nossa telespectadora, a Lidiane está perguntando aqui, a criança ficar mais tempo sozinha é prejudicial? Primeira coisa que a gente tem que ver é o perfil da criança, a idade da criança, né? Mas criança precisa ser supervisionada, precisa de companhia, né? Precisa ter o que fazer. Eu falo que o ser humano precisa ser útil, né? Porque quando a gente tem utilidade, isso é muito bom. Então, quando ela fica muito sozinha, se ela não tem o que fazer, não tem com quem se relacionar, isso aí pode, né, dependendo do tempo, da idade, né, do perfil da criança, pode ser que sim, mas isso tem que ser avaliado, né? Porque a gente falando de tristeza e tudo mais, mas isso é muito individualizado. Cada caso é um caso, né? O que nós temos que observar são os sinais de alerta. É isso que eu ia te perguntar agora, quais são os sinais para o telespectador que está acompanhando o nosso programa, prestar atenção na sua criança, no seu filho, no seu parente, enfim, que realmente está sendo afetado por essa tristeza. Quais são os sintomas, os sinais que a criança dão para os pais, para as pessoas mais próximas? Então, dependendo da idade, né, o adolescente, vamos falar do adolescente, vou começar de cima para baixo. O adolescente, ele já convivia, né? Ele já estava inserido, né, em algum grupo. Então, cabe ao pai observar o que mudou no comportamento dele, né? E assim, descendo a escadinha, né? Aqueles que estão na pré-adolescência, aqueles que ainda, né, são crianças, estão na infância. Os menorzinhos, eles vão precisar, né, de ter sempre um suporte, né? Alguém que cuide, que trabalhe. Então, tem que observar o que vai mudar no comportamento da criança. Ah, minha criança hoje está muito chorosa. Não, mas tem que ver. Às vezes é uma indisposição. Então, é quando persiste algum sintoma, né? Uma criança que brincava,
deixa de brincar. Uma criança que às vezes volta a fazer xixi na cama, começa com uma gaguez, né? Então, às vezes começa a roer uma unha, a mastigar objetos, que já não está mais nessa fase. Por isso que eu vou reafirmar que é importante os pais conhecerem a fase do desenvolvimento, que seja superficialmente, mas tem que saber o que cada fase, né? Adriana, quando você fala que a tristeza, ela faz parte do desenvolvimento, faz parte da vida de todos nós e a criança tem que passar por isso. Para quem está em casa, se percebe que a criança está triste, tem que se preocupar ou tem que deixar, porque isso realmente faz parte desse ciclo? Tem que observar. É uma constante observação. Eu lembro que quando eu estava grávida, um pai de um aluno meu falou assim: você já tirou uma foto sua dormindo? Eu falei, não. Ele falou, pois é, tire. Por quê? Porque quando nós somos pais, mães ou responsáveis, a gente tem que estar sempre observando. E nós vamos conhecer essa criança, né? Ah, ela está triste. Não, a Adriana falou que é normal tristeza, né? Não é que é normal, ela faz parte, mas a criança ela tem que criar instrumentos internos para sair dessa tristeza. Se ela não está verbalizando, vai lá, converse com ela, pergunte o que aconteceu, né? Chame para dar uma volta, sonde, ouça. A gente tem que ter a escuta. Agora é o momento da gente ouvir muito, né? Ouvir as nossas crianças, ouvir as pessoas que trabalham conosco, para a gente saber se essa tristeza ela vai existir uma resiliência, porque também a gente falou muito em resiliência, principalmente antes da pandemia, né? Então a gente tem que ter resiliência, é observar. Se manteve muito tempo, se mudou alguma coisa até orgânica, tem que buscar uma ajuda ou uma orientação. Na maioria dos casos, é orientação para os pais que nós fazemos. Muito bem explicado aí. A Adriana Pereira está explicando para a gente. Adriana, e o sono? A criança que fica agitada no sono, essa tristeza, ela vai tranquilizar na hora de dormir ou vai levar esse incômodo durante o sono da criança? Os pais podem observar algo pelo sono? Tem alguma coisa a ver? Então, algumas crianças, elas começam a rangir os dentes, ou elas meio que resmungam, algumas choram. Mas é igual eu falei, cada caso é um caso, por isso que tem que observar. Então, tem crianças que brincam muito durante o dia e à noite elas ficam assim meio que gemendo, né? Então, isso tem que ser observado, né? A enurese noturna, que é o xixi na cama, né? Tem que observar, não fazia, voltou a fazer. Então, cabe observar e não entrar em pânico. Nós temos que aprender a observar e tentar resolver isso com calma. Por quê? Porque a criança ela sente toda a nossa ansiedade. Criança é uma antena, é uma esponja da casa, é uma esponja do casal, é uma esponja da mãe e do pai. Então, se a gente desespera com qualquer coisa que acontece, né, a gente não transmite segurança para essa criança e para sair dessa tristeza, se ela existir, vai ficar mais difícil, né? Então, ir com calma, né, usar muita sabedoria e ir uma coisa de cada vez, né? Nós somos seres humanos, nós temos processo, né? E a criança não vai ficar entristecida para o resto da vida. Tem como a gente trabalhar. Hoje existem muitos profissionais da área, né? A questão do sono, ela é muito importante. A criança ela tem que ter horário para dormir, horário para acordar, horário para brincar livremente, não ter a agenda de executivo, apesar que agora eu acho que está um pouco difícil, apesar que tem muitas atividades online, né? Então a criança precisa de ter, né, esse tempo de ser criança. E falando de atividades, já vou pegar um gancho aí na sua palavra, quais são algumas atividades que você pode passar para os pais que estão assistindo o nosso programa? O que você pode sugerir para dar uma quebrada nessa tristeza, para poder interagir um pouco mais com os filhos? Você falou, eu também vou pegar o gancho, interagir, né? Nós precisamos interagir. Eu falo que eu não preciso ter quantidade de tempo, eu preciso ter qualidade de tempo. Eu falo isso muito, quem me conhece sabe que eu falo bastante sobre a qualidade de tempo. Então, a primeira coisa, chega, olha lá no olhinho do seu filho, seja ele adolescente, adulto, filho é sempre filho, né? E pergunte para ele o que está acontecendo, como que foi o dia, né? O que ele gostaria de fazer. E a partir do que ele tem interesse em fazer, comece por aí. Porque também, nossa, eu quero hoje ir pescar com meu filho.
mas meu filho não gosta de pescar. Ah, mas é divertido pescar. Entendeu? Não é isso, a gente tem que partir do interesse da criança. Não tem uma receita, mas é importante que a gente saiba ouvir, que a gente preste atenção nos interesses da criança e dê olhos e ouvidos para isso, que é o que a gente não andava fazendo. Muito bem. O nosso telespectador aqui, o Ebert, coloca o telefone mais uma vez aí, o programa fica bem interativo hoje. Você pode estar participando, mandando aí através do nosso WhatsApp também, o número que está na sua tela. E o Ebert está assistindo o nosso programa lá no Bairro Brasil. Forte abraço a você, obrigado aí pela audiência. O contato com a natureza ajuda? Muito. Né? Demais. É muito importante a criança ter contato com a natureza. Eu brinco assim, a vitamina B, né? De bactéria, de tudo isso aí, a criança precisa estar em convívio com a natureza, precisa brincar agora mais do que nunca ao ar livre, porque é o que nós temos hoje de opção, realmente é levar para os espaços abertos, né? Para a criança brincar, fazer balanço, gangorra, né? Na minha época a gente falava gangorra, fazer cozinhadinha. Outro dia eu chamei minha filha, vamos fazer uma cozinhadinha? Ela, o que é isso, né, mãe? A gente vai lá, monta o fogãozinho, o fogareiro e começa a cozinhar. As velhas brincadeiras. A amarelinha, pula-corda, pique-esconde. Tem várias brincadeiras aí. Para quem não conhece, pode pesquisar também. A internet está aí para isso, para ajudar. E a natureza realmente é necessária. Muito bem. A gente está falando de tristeza. E não estava na pauta não, Adriana, mas eu pesquisei e gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já antecipou que não é muito a sua área, mas está dentro, né, do seu convívio ali, no seu trabalho, e você vai poder explicar um pouco e responder muito simples a pergunta. A depressão, a gente vê que ela vem aumentando, infelizmente, não só no nosso país, mas em todo o planeta, em todo o mundo. E o assunto de hoje é específico, especial para as nossas crianças. Existe depressão infantil? Nós gostaríamos de que não existisse, né? Mas existe. Ela pode ser reativa do ambiente que a criança está inserida e ela pode ser até hereditária, né? Porque são enzimas do cérebro que podem dar ali alguma alterada, né? E às vezes é até difícil da gente perceber. Por isso que eu volto a falar que a gente tem que observar e saber o que é em cada fase e conversar muito com as nossas crianças, né? A depressão infantil, ela existe. Hoje eu não tenho dados para te falar se aumentou ou não, né? Com o que a gente tem vivenciado agora. Ela só te cortando rapidinho. É difícil de diagnosticar essa depressão, porque na fase da infância muito se fala, tá muito mimado, essa criança está muito manhosa, tá dando birra. É mais difícil levantar esse diagnóstico enquanto na infância? É mais difícil. Por causa disso que eu citei? Não por causa de birra nem manha, né? Geralmente, assim, o que a gente ouve mais, mas cada caso é um caso, é que a criança se isola, ela começa a dormir muito ou ficar, né, em alerta. Então, alguns hábitos assim que não é tidos como natural, né, começa a aparecer. E isso influencia todo o desenvolvimento dela, né? Então, é difícil de diagnosticar. Acontece, pode ser reflexo do ambiente, pode ser, né, um quadro de hereditariedade e tem que ser observado. Muito bem. O nosso tempo com a psicopedagoga está ficando por aqui, a gente vai para o rápido intervalo, mas antes, você aí de casa, fique atento nas redes sociais e o contato da Adriana, que está à disposição para ajudar a nossa sociedade e a família. Muito obrigada, né, pela oportunidade e eu estou à disposição, né? Qual que é o endereço eletrônico, o telefone? Então, o telefone é 34 988 32 78 24. Repete. 988 32 7824. Tem Instagram, redes sociais? Adriana_Souza Soares. Então, meu muito obrigado pela presença e por ter contribuído com a saúde aqui de toda a sociedade, especial do telespectador da NTV. Sou eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, e a gente volta com o presidente da PAI Patos de Minas e também com a Patrícia Moreira, que é coordenadora da área da saúde da PAI. Estamos na Semana da PAI. Fique por dentro, depois do intervalo eu volto já já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde, agradecendo a sua enorme audiência, para você que sintoniza no 8.1 Digital e também através da página da NTV Patos de Minas no Facebook. Fique à vontade para você compartilhar e também para você comentar. E à vontade para você também fazer a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Estamos aqui no estúdio recebendo o pessoal, a família da APAI Patos de Minas está aqui, né, com a gente, o presidente, uma honra recebê-lo. O João Batista é um grande amigo nosso, colaborador nosso aqui da NTV, e também a Patrícia Moreira de Mello, que é coordenadora de saúde. Seja bem-vinda, Patrícia, vamos começar com elas. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema Mais Saúde, numa semana que é tão propícia para o evento apaiando. E o presidente está aqui, o pai da criança, o anfitrião dessa semana, o João Batista Andrade. Prazer estar contigo mais uma vez aqui na NTV. O prazer é todo nosso, né? A gente agradece aí por esse espaço, por essa audiência maravilhosa que tem aí a NTV, né? E a gente precisa disso mesmo, a gente precisa de um espaço como esse para que a gente possa mostrar para a sociedade, né? Para o povo patense, para a região, o trabalho que a gente desenvolve na APAI. Então é muito prazeroso estar aqui com você. Presidente, está chegando aí a Semana Nacional, né? É no Brasil inteiro, todas as APAIs de todo o país, né, se reúnem em um único tema. Conta pra gente o tema desse ano. A gente tem aí um tema que é proposto todos os anos, né, para ser trabalhado, né? E esse ano a gente está com um tema bastante sugestivo, né, que é tempo de transformar conhecimento em ação. Esse tema, se a gente for analisar e trazer para os dias da gente normal, do dia a dia, esse tema ele é usado na vida da gente em todos os setores, né? Em todos os tempos, porque a gente tem que estar sempre usando, né, o conhecimento da gente para a gente fazer as ações no sentido de continuar e estar na caminhada do dia a dia. Muito bem. Patrícia, como é que faz para transformar todo o conhecimento, tudo que a gente aprende, o que a gente vê também em ação? Como colocar em prática? É um tema que gera em nós um incômodo, né? Nossa, e desculpa. É importante que realmente gere incômodo. Incômodo como? Ele precisa gerar em nós uma transformação do nosso ambiente. Por exemplo, eu, enquanto profissional de saúde, o que eu posso contribuir para que o conhecimento sobre a deficiência, sobre a saúde, sobre a lei de inclusão social, ela seja de fato, né, concretizada do nosso país? A gente sabe que no nosso país, em termos de legislação, a gente é perfeito, né? A gente dá um show de como a gente pode fazer uma lei, uma legislação, mas a gente sabe que em termos de prática, a gente ainda deixa a desejar, principalmente a pessoa com deficiência, né? Mas é importante a gente arregaçar as mãos, principalmente quando o assunto se trata da APAI, né, dos nossos amigos, parentes que têm a deficiência. É mais importante ainda, né? Ainda. E o que a gente percebe? Que o conhecimento que a gente vem adquirindo sobre a pessoa com deficiência, ela às vezes foca e fica concentrada em movimentos como a APAI, ONGs, associações, mas quando a classificação de doenças, que agora mais usada é a CIF, né, que classifica a doença conforme a sua funcionalidade, ela vem abranger que deficiência é muito mais além de, por exemplo, uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência intelectual. Hoje em dia se sabe que deficiência é qualquer perda de função do corpo. Então, olha para nós, cada um olha para si e fala, eu tenho perda de função. Em alguma função do meu corpo ou da minha vida social, eu não consigo exercer com plena satisfação. Então, eu sou deficiente em alguma área. Então, quando eu olho que esse conceito ele foi mais ampliado, eu paro e penso, eu preciso pensar sim em ações para pessoas com deficiência, porque eu sou uma delas. Né? Aquela dita frase, todos nós somos deficientes. Sim, porque nenhum de nós é 100% eficiente. Muito bem colocado. Ô, presidente, e essa semana vai ser especial. Conta pra gente como é que tá a programação aí, aqui em Patos de Minas, da nossa APAI. Bom, dentro aí, a nossa semana, a gente está com uma semana aí recheada de eventos, né? E é uma satisfação muito grande que eu falo que eu sou uma pessoa agraciada aí por Deus com os colaboradores que eu tenho aí, os nossos
os nossos coordenadores, as pessoas que nos cercam, o nosso corpo técnico, o nosso corpo docente. Então, você veja bem que eu tenho lá, hoje a APAI tem cerca de 130 colaboradores. E aí, a gente pôde fazer uma semana que, você vê, nós vamos ter bazar, nós vamos ter a tradicional feijoada paiana. A feijoada tá aí, ó, tá na tela aí, ó. Muito bem, Luiz, obrigado pela competência. Sempre te elogio, o nosso master, ele tá sempre atento, contribuindo aqui para o nosso programa. A feijoada paiana, né? Fala da feijoada em especial, é um momento importante de arrecadação para a nossa APAI, né? Eu costumo falar o seguinte, que esses eventos, essa oportunidade que a gente tem de ir para o público, de usar os meios de comunicação e de fazer um trabalho corpo a corpo, como é o caso da feijoada paiana, que já é um evento tradicional, né? Veja bem, ela tem dois lados. Ela tem um lado nosso de divulgar, de estar aproximado, mais próximo da sociedade, né? Mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo. E ela tem também o cunho de arrecadação, porque a gente precisa de dinheiro para estar trabalhando, né? A gente precisa de recursos para que os nossos projetos sejam desenvolvidos no dia a dia. Então, essa feijoada acontece quando? Está aí na tela. O Luiz colocou para a gente, só para reforçar. E como é que faz para adquirir aí essa feijoada? Tá. A feijoada ela será no dia 29 de agosto, né? Vai ser no domingo. Junto com a feijoada, a gente vai ter também uma live, onde a gente vai contar aí com um parceiro nosso, que é o Andrei Marques, e o Remeleixo, né? O William, que vai estar nos brindando lá com a live, lá contribuindo com a gente. Então a gente vai fazer a feijoada e junto com a feijoada será um drive-thru, né? E a gente vai estar também aí fazendo uma live. E também com cunho de proporcionar até arrecadação, né? Nós vamos estar divulgando aí também através aí de Pix, através de conta, para que as pessoas que queiram contribuir com a gente, eles possam fazê-lo dessa forma. Por que eu falo isso, David? Só enfatizar um negócio aqui, uma coisa que eu acho importante. A gente vem, ao longo da pandemia, perdendo muitos recursos, né? E a gente, sem recursos, a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, a gente tem lá uma situação lá que é o FNAS, que a gente não tem, né? A gente tem, por exemplo, o leilão do bem, que a gente não fez o ano passado. A gente tem a feijoada paiana, que a gente não fez o ano passado. Então, se a gente for contar o tanto de dinheiro que a gente deixou o tanto de recursos que a gente deixou de receber, a gente aproxima aí de uns 700 mil reais. E isso faz muita falta para a gente, que eu tenho hoje um custo operacional aproximando de 400 mil reais por mês. Então, tá aí, ó, a pandemia foi cruel. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando com a Patrícia sobre a pandemia mesmo, se a pandemia foi mais cruel com os nossos amigos aí com deficiência. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje recebendo aqui, no nosso último bloco, a família da APAI Patos de Minas, o presidente e também a coordenadora de saúde, o presidente João Batista e a Patrícia Moreira. Bom, Patrícia, e a pandemia? Vamos responder aquela pergunta que eu fiz antes do intervalo. A pandemia tem sido mais cruel com os deficientes? Com certeza. Os deficientes eles precisam de mais recursos de estimulação para conseguir aprender, para conseguir viver em sociedade. E a pandemia ela trouxe limitações de recursos para toda a população. Então, se aqueles que mais precisam de recursos, eles ainda continuam sendo deficitários desses recursos, eles sofrem muito. Por exemplo, os recursos financeiros, como o João deixou claro aqui no bloco anterior, sim, mas também de recursos do convívio, da vida, né, do dia a dia. O atendimento em si, né? Do atendimento em si foi prejudicado, né, João? Sem dúvida. Muito bem colocado. Por exemplo, prossegue. Nós reabilitamos lá na APAI os deficientes auditivos. Os deficientes auditivos, eles precisam de um estímulo para fazer a leitura da boca para conseguir compreender melhor. E foi a época que a gente não teve esse recurso, né? A gente não tinha a boca para que o deficiente auditivo pudesse compreender. Isso é um dos pequenos. Às vezes, um autista ele precisa de menos incômodos sensoriais, e foi a época de mais incômodos sensoriais. Então, para o diagnóstico em si, a pandemia ela trouxe consequências, mas a APAI, claro que tem que se adaptar a essa forma. Nós somos chamados a isso. A missão da APAI é se adaptar frente a qualquer empecilho, a qualquer dificuldade. E né? a APAI tem feito isso, né, João? O que a APAI tem feito aí? Para lidar com esses problemas, com esses obstáculos? Tem sempre que dar um jeitinho.
Assim, a gente pode falar, sabe assim, que a gente está vivendo, a gente tem a vivência disso, né? Que quando nós recebemos aí a incumbência, né? A nível até de legislação, que nós teríamos que ensinar, que passar as nossas tarefas para os nossos usuários em todos os setores da APAE a nível de remoto, né, online. E a gente pensou assim, gente, eu, por exemplo, para te falar a verdade, eu tenho dificuldade de lidar com esses meios modernos, né? E agora você imagina só uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Aí eu pensei assim, gente, vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque o apaiano, ele é acostumado a desafios, porque a vida em si da APAE, ela já constitui um desafio todos os dias. Então, a gente já sabia que ia ser um desafio e hoje a gente já fecha a conta, já pode estar quase fechando a conta aí, né, de pandemia. A gente já viu que realmente a gente teve os problemas, né, os percalços, mas que a gente fecha aí com um saldo bastante positivo. E já voltou, já teve o retorno já, Patrícia? Nós tivemos. E qual que é o balanço? Como que foi? Conta pra gente, teve essa euforia, porque a meninada em especial, a gente está falando com a psicopedagoga aqui, a criança em especial fica aflita, né, para volta, o retorno aí às atividades presenciais na escola, por causa das brincadeiras. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse retorno lá na APAE? Lá na APAE nós temos 3 setores, a educação, a assistência social e a saúde. Na saúde, nós tivemos uma interrupção de atendimentos ali por volta de 15 dias, mas depois retornamos porque era serviço essencial. Mas a escola, ela sofreu realmente, assim, agora nós retornamos no mês de julho, com as aulas presenciais naquele sistema híbrido. A assistência social ainda não retornou aos atendimentos presenciais, então eles sofrem em não poder conviver com outros usuários da APAE. A gente reconhece que a pessoa com deficiência, às vezes, ela só tem o público e o espaço da APAE para conviver. Ela não tem outros ambientes que ela possa conviver bem, então ela fica ansiosa pelo retorno da APAE para poder ver os seus amigos, a professora, a fono, a físio, para poder se socializar, né? Então eu acredito na cena, né? A gente vem já de imediato na nossa mente que foi uma alegria total, tanto para vocês profissionais receberem ali os alunos e tanto para eles também, né? Com certeza. A gente teve um evento o ano passado, era uma semana dedicada à Semana da Saúde, e a gente foi promover ações de saúde frente à pandemia. E a gente fez um drive-thru para que eles pudessem vir na instituição, pegar uma sacolinha de surpresa. Teve usuários que trouxeram cartinha para os profissionais, chegava, tirava foto, como se fosse assim, fiquei 10 anos sem ver, sabe? Foi algo assim, muito emocionante que realmente foi de tocar o coração. Mas para tocar esse coração, para a gente sentir essa felicidade, a APAE enfrenta muitas dificuldades também, né, presidente? Vamos falar aqui da demanda, qual que é a principal demanda, as dificuldades hoje lá na APAE? A gente precisa de recurso, né? E a gente fica aí todo dia buscando alternativa, porque, aliás, é minha missão, né? Tornar viável o funcionamento da instituição, como presidente do conselho, né? E a gente vê, David, que pelo lado social, a Patrícia até é testemunha disso. Eu sou pai de usuário, né? Eu tenho um filho que é usuário do sistema. Quando falo usuário, até uma palavra assim um pouco... tem gente até que começa a pensar no sentido pejorativo, que é o usuário do Sistema Único de Saúde. Então, por isso essa palavra, essa nomenclatura. Aí, como eu tenho um filho que é usuário do sistema, né, que tem 41 anos, e aí a gente fica olhando também a questão social. Porque tem usuário na APAE que às vezes a única refeição que ele recebe é a refeição que ele pega na APAE. Porque veja bem que a gente pega lá, a gente não serve café, chega lá por volta de 8 horas, 8h30, a partir de 8h30 da manhã, aí já tem escalonado as equipes que vão para lá, a gente chama de lanche, mas é uma refeição. Uma refeição é um cardápio, às vezes é com carne, com carboidrato, com arroz, com feijão, com saladas, com frutas. Então aquilo é feito com o maior esmero possível, né? Com toda a higiene, e aí a pessoa vai ali, o usuário, a gente tem notícias disso, assim, nossa, a gente está passando dificuldade aqui, às vezes o usuário mora na zona rural, ele vem para a APAE, a comida que ele recebeu, o alimento que ele recebeu, foi aquela refeição que ele recebeu na APAE. Então, como você perguntou aí da demanda, que foi muito interessante a sua pergunta, a gente precisa de dinheiro, porque gerenciar
É com a gente está gerenciando bem. Que a gente passou aí, por exemplo, o período de pandemia, não estou falando para me gabar nem nada não, porque eu não sou nada. A gente não é nada sozinho. Eu tenho uma equipe que me ajuda, tenho uma equipe que me ajuda não, e que faz a coisa acontecer. Né? E eu passei a pandemia todinha, praticamente, eu vim demitir agora, mais depois de um ano, e quase um ano e meio de pandemia, porque aí a gente já viu, já falou, não, a gente tem que tirar isso aqui um pouquinho para a gente diminuir os custos, como uma empresa. Né? Aí nós tivemos que tirar alguns funcionários, cerca de menos de 10. Hoje a gente já está recontratando, né? Porque a gente já está voltando às atividades normais. Então, você veja bem que hoje, eu até falei isso na Super Rádio Patos hoje mais cedo, que a APAE hoje, com 130 colaboradores, ela é tida como uma empresa grande. Embora a gente não seja tido como empresa, que a gente é uma organização social, mas a gente hoje é uma das empresas grandes de Patos. Você vê uma instituição hoje que tem um custo operacional de beira de R$400 mil, não é por acaso. E outra coisa, sem contar que a gente atende aqui a macro-região de Alto Paranaíba e Noroeste, por aqui na saúde auditiva, e no atendimento de deficiência intelectual a gente atende a micro-região. Então, são praticamente 2.000 são atendimentos. Quantos usuários, aproximadamente, a Patrícia fala melhor nisso aí, Patrícia, tem um número exato? Não precisa, pode ser aproximadamente. Hoje a APAE Patos de Minas... Hoje a gente atende, em média, 1.000 usuários por mês e cerca de 2.000 atendimentos por mês. E a família? O João falou um assunto importante. A gente vê a necessidade da família, né, as dificuldades. Aonde que a APAE ajuda não só o usuário, mas a família também? O que a APAE tem feito para as famílias? Nossa missão é abordar não só saúde, educação e assistência do usuário. A gente precisa olhar pela família como um todo. A gente, como o Andrade disse, a gente precisa de recursos, sim, porque nós recebemos, somos credenciados para receber recursos do SUS, da assistência, mas a gente quer fazer além. A gente não quer só ofertar uma fono, uma fisioterapeuta para o aluno. A gente quer ofertar uma cesta básica, uma fralda, quer indicar emprego para a família. A gente quer cuidar como um todo. E para cuidar como um todo, a gente precisa de recursos como um todo. Né? A gente tem feito também projetos para que os pais eles possam ter acesso mais rápido às avaliações da APAE. Por exemplo, nós reconhecemos que a gente tem muita fila de espera para os atendimentos, porque são de qualidade. Na cidade a gente não vê um outro local que possa ser ofertado. Então a gente tem feito mobilização da equipe de profissionais que atende para a gente conseguir atender mais usuários. Então, para contemplar atendimentos de saúde, mas também uma cesta básica, um emprego que o pai precisa, um benefício que o pai pode ter, um transporte público que ele possa ter de graça também e a luta por direitos, né, como um todo. Muito bem. O Andrade, vou te chamar de Andrade Pode, também. sim, fica à vontade. João Batista Andrade, presidente. Para quem está nos assistindo e ouve, com certeza, fala muito do trabalho da APAE, mas quem não conhece, indo lá, está aberto a essa pandemia, as pessoas podem ir lá conhecer a estrutura da APAE. Como é que faz para conhecer um pouquinho mais e conhecer principalmente quem quer ajudar aí essa demanda, essa necessidade da APAE? Eu falo assim, que quando nós começamos, eu assumi a APAE como presidente no dia 6 de janeiro do ano passado. E aí o nosso projeto maior era conheça a APAE dos muros para dentro. Porque o que é a missão da APAE? A missão da APAE ela é garantia, né, de direitos da pessoa com deficiência. Né? Defender e garantir os direitos da pessoa com deficiência em todos os ciclos da vida, ou seja, criança, adolescente, adulto e idoso. Não entendeu? tem idade. Então, você veja bem só o que é a nossa tarefa. Nossa tarefa é bastante árdua, mas é gratificante, nobre, por sinal. E a gente pega, quando você perguntou aí a respeito das famílias, toda e qualquer ação que a gente recebe, ação social, cestas e outras coisas mais, a gente usa para fazer o nosso uso diário, a gente utiliza aqueles mantimentos, né, para fazer as nossas refeições diárias, e aquilo que sobra a gente direciona para as famílias. Destina para as famílias. Porque a APAE, ela tem que trabalhar o usuário e a família, porque não tem nem um usuário lá que caiu do céu, todo ele vem de uma família, né? Então, é por isso essa ação, né, que ela tem que ser muito sincronizada para que a gente receba os frutos. Porque, veja bem, se vai um usuário na instituição, ele recebe um determinado tipo de atendimento.
Se não tiver o acompanhamento da família, o que é que aconteceu? Que aquilo quebra no meio do caminho. Então, essa via família e APAE, instituição, ela tem que funcionar como uma via de mão dupla. Porque senão não vai dar certo. Porque a gente tem que fazer isso para a gente auferir o melhor resultado na ponta. Porque a gente tem que ter um resultado positivo nisso, porque a gente gasta dinheiro do povo, não é? Então, se a gente gasta dinheiro do povo, o meu eu gasto onde eu quiser. Agora, do povo, recursos de impostos e tudo mais, eu tenho que ter responsabilidade com esse dinheiro, porque eu tenho que gastar e fazer esse dinheiro virar resultado. E o povo que quer ajudar a APAE? A gente está chegando à reta final do nosso programa. Vamos aproveitar esse tempinho para a gente pedir a colaboração e a contribuição do cidadão patense especial, de todo mundo aí, onde tem o alcance da NTV. Esse espaço, esse momento é para isso. Onde fica a APAE, tem um Pix, se o senhor lembrar, um endereço eletrônico, uma conta, fique à vontade, um telefone fixo. A gente tem muitos meios que a pessoa pode nos ajudar. A pessoa pode comparecer lá na APAE, que é próximo lá da UEP, né? Na rua, esqueça o nome daquela rua. Rua José Pereira da Fonseca, 250, no Rosário. A pessoa pode ir lá pessoalmente, até mesmo para conhecer, como eu falei aqui do nosso projeto. Do muro para dentro. Dos muros para dentro. Porque você conhecer a APAE e ver falar em APAE é muito bonito. Todo mundo conhece. Né? Todo mundo conhece. Mas vai lá para conhecer Vivenciar do muro para dentro. faz parte, né? Ver a nossa vivência do dia a dia. Então pode ir lá na APAE, pode nos acessar aí através das nossas redes sociais, Instagram, né? Facebook e todas as mídias sociais. APAE Patos de Minas aí nas redes sociais. Entrou lá, pronto. Vai aparecer. Tem algo em específico? Pode ser contribuição financeira, cesta. Pode ser contribuição financeira, pode ser só um apoio. A pessoa quer ir lá nos conhecer e fala assim, vem cá para ser voluntário, né? Eu quero contribuir com o meu tempo, é bem-vindo. Então, aí tem todos esses canais aí para contribuir. Pix, mídias sociais, ir lá. E o maior prazer, viu, David, eu falo que quando a gente recebe uma pessoa, eu até, esses dias para trás, aí, eu mandei aí alguns ofícios aí para as autoridades constituídas, Ministério Público, né, o magistrado, vereadores, a gente convida direto, o presidente da Câmara, o Falcão também, o prefeito, para que vá lá, aproxime-se de nós, juntos com a gente, para que a gente possa junto fazer. Porque a APAE, ela preenche uma lacuna deixada pelo poder público. E a gente faz isso não é porque a gente é abelhudo, não. A gente faz isso porque tem um critério, tem uma legislação que faz com que a gente possa fazer isso. Nós não estamos fazendo isso também porque nós quer ser mais bonito que os outros, não. A gente faz porque tem uma legislação e nós assumimos essa missão. Né? Mas a gente, para preencher essa lacuna que é deixada pelo município, pelo Estado e pela União, a gente faz com gosto, faz com prazer, mas a gente precisa de ter esse retorno, esse feedback e esse apoio das autoridades. Muito bem. Quer complementar, Patrícia, esse apelo à população para poder contribuir e ajudar essa grande obra abençoada? Gostaria de contribuir dizendo assim, a APAE ela realiza um atendimento humanizado. E o que é um atendimento humanizado? É tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Pelo contrário. É tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E para isso, a gente precisa da ajuda da população. Mais uma vez aqui eu reconheço que nós somos credenciados, recebemos verbas sim, fixas para poder fazer as nossas ações, mas a gente gosta e precisa atender por completo. Então a gente tem uns meios também, as rifas, a feijoada apaiana, a gente pode ser sócio dessa associação. Vamos colocar né? mais uma vez aí na tela, se ele ainda tiver aí, para colocar para a gente aí a imagem da feijoada que está chegando o dia aí também, tem o número, tem o Pix, tudo aí. Pode Isso completar, aí. Patrícia. Nós podemos ser associados dessa associação. Né? Então, você que quer ser um sócio contribuinte do movimento apaiano, você pode procurar a instituição e se credenciar como um sócio contribuinte. E as portas estarão abertas para o conhecimento e também para mostrar como são lá dentro. Né? Muito bem. Quer complementar? Eu costumo, eu devia falar o seguinte, o que é a sigla APAE? Ela é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse termo excepcional é até uma nomenclatura que isso aí foi lá no início do movimento, que começou em 1954, que foi fundada a primeira APAE no Rio de Janeiro. E aí a gente fala que esse
essa nomenclatura excepcional já foi mudada, que hoje é a pessoa com deficiência, né, intelectual, que é um tema até um pouco mais ameno. Não deixa de ter uma representatividade. Mas então a gente fala que se é a associação de pais e amigos dos excepcionais, qualquer pessoa da sociedade pode ser nosso amigo e contribuir com a gente. E a gente tem também aqui um projeto de fazer oxigenar o movimento apaiano, trazer gente nova. E nós vamos buscar gente nova, o meu mandato vem esse ano que vem, para a gente fazer esse movimento crescer. Muito bem. Bom, a gente chega ao final de mais um programa Mais Saúde. Andrade, muito obrigado pela presença. Patrícia, prazer conhecê-la e revê-lo, grande amigo. E é isso aí, a gente está sempre aqui de portas abertas para receber vocês em prol da nossa sociedade. Bom, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela audiência. A gente se encontra no próximo. Bom, e tem o Matheus Borges que está aí para falar com a gente. Matheus Borges, cada dia mais elegante, que gravata bonita, hein, rapaz? Que isso? Tudo bem, Matheus? Olá, David. Boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Mais Saúde. Isso aqui é tudo emprestado, viu? Tudo da Noivos de Companhia. Muito bem, olha, já vou pegar aqui o cupom com o pessoal da PAI para feijoada nossa, tá bom? É por minha conta. Garanto o meu, por favor. Você gosta de feijoada? Demais. Então tá bom, vou pegar 4 então, tá bom? Tá combinado, viu? Um abraço, bom programa para você. Obrigado, David.